Hoje o devocional é sobre Mateus, capítulo 7, que fala para não julgarmos. E para trabalharmos em libertação, temos que andar em santidade, sem brechas, não dar legalidade ao diabo. Só assim poderemos ajudar o próximo. Interessante. E mais adiante fala: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então o que isso quer dizer? Não compartilhe o que Deus te entregou com falsos religiosos, com falsos profetas. Porque eles vão querer destruir a verdade, aquilo que Deus te entregou, ele vai querer mudar, ele vai destruir. Aqui diz assim, que ele vai pisar com os pés e ainda vai querer destruir a nossa pessoa. Com essas pessoas, a gente tem que sumir, manter distância. Interessante, né? E também fala, adiante, no verso 8, que aquele que persiste em buscar. Aí eu coloco aqui, qual tipo de busca, né? As coisas espirituais, eles acharão. Devido à sua persistência nessa busca, acharão. Aqui no verso 12 diz sobre quem deseja receber o bem, faça você primeiro. O verso 13 ao 14 fala sobre a porta estreita. Difícil o caminho da vida, poucos entrarão por ela. Porque o caminho de Jesus Cristo, ele é uma porta estreita. E apertado é este caminho que leva para a vida. Não é um caminho fácil. É um caminho que seremos transformados, seremos moldados, seremos provados, tentados. É espinhoso. Aqui no verso 15 fala: cuidado com falsos profetas, que se vestem de ovelhas, mas são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. Como você conhecerá? Se ele produz mau fruto, na versão inglesa diz, se ele produz frutos podres, é uma árvore má. É um falso profeta. Pelo seu modo de vida, pelo seu testemunho, o conheceremos. E muito mais, Deus conhece se aquilo é um fruto bom ou um fruto podre. Porque Deus vê na sua totalidade. Ele vê o oculto e o escondido. Deus já sabe quem são os fiéis e quem não são. Quem são fiéis e seus frutos, o seu testemunho, o seu modo de vida, na frente e nas costas, é a mesma coisa entre aqueles falsos religiosos, enganando a si mesmos. Que na frente dos outros mostram uma santidade, mas no oculto são mortos espirituais. São pessoas que não produzem nada que preste. Só produz coisas ruins. E Deus diz que quem não produz fruto será lançado no fogo, na escuridão. Como bem já sabemos. E no verso 21 fala que nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Como que nós faremos a vontade de Deus? Praticando a palavra, vivendo a palavra, obedecendo, não só ouvindo, mas obedecendo, fazendo a vontade do Eterno, que é o tetragrama, Iod He Vav He, fazendo a vontade do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É ter prazer em conhecer a Deus, a sua palavra. Está lá em Oséias. Conheça. Você quer ser reconhecido por Deus lá nos céus? Conheça Ele. Como você vai querer entrar lá, passar sua vida inteira e achar que tem direito a entrar lá, sendo que você não o conhece? Você passou a sua vida inteira, desperdiçou o seu tempo, escolheu ir após outros caminhos, ou enganou a si mesmo sendo um falso religioso, que mostra uma coisa que não é. Mas para Deus não existe nada em oculto. Você escondeu para homens, mas para Deus você não escondeu as suas obras más. Deus estava lá te vendo. Você quer ir para o céu? Faça a vontade de Deus, conheça Ele. Como que você vai conhecer? Lendo a Bíblia. Estas são as palavras dele. Aqui também fala. É interessante, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Na outra versão diz: apartai-vos de mim, vós que são contra a lei. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Mateus 7, 23. Contudo, eu lhes confessarei então: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós, obreiros, do que é contra a lei. Olha, se nós quisermos entrar lá no céu, teremos que ser fiéis. E não teremos, e teremos que fazer o quê? Conhecer a Deus. Teremos que não
Temos que ser a favor de Deus, da sua lei, do que ele entregou. Não temos que ser contra. Porque todos os que são contra a sua vontade, eles não entrarão. Tem muitos que indagam a Deus. Ao porquê essa palavra, e eles seguem uma e não seguem a sua totalidade. Enganarão a si mesmo. Porque quando chegar lá, Jesus falará: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Aí Jesus fala: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se você quer dar o reino dos céus, você tem que praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui fala também sobre o verso 23, né? Que estamos lendo. Que horrível será a quem Jesus não conhecer. Horrível. Pessoas cheias de santidade por fora e podres por dentro, enganando a si mesmo. Chegarão lá e Jesus Cristo não vai reconhecer essa pessoa, não será conhecido dele. Então, se queremos ser reconhecidos por Jesus, precisamos praticar a palavra. Temos que ser uma casa firmada na rocha. Porque aqui, ó, temos que ser firmados nas palavras de Jesus. Temos que ter fé. Então, como que você vai firmar a sua casa na rocha? Um relacionamento com Deus. Você tem que ser uma pessoa conhecida por Deus. Você tem que ser fiel. Você não pode ficar oscilando entre Deus e Mamon. Porque Mamon, ele é um Deus, ele é o filho de Lúcifer. Deus da riqueza, né? Ele é um demônio. Você não pode oscilar entre dois deuses. Você tem que escolher a quem você vai servir hoje. Porque se você quiser ser um fiel, só entrarão lá aqueles, como está escrito na palavra. Você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus, ser batizado, você tem que ter fé, você tem que estar baseado nos ensinamentos de Cristo, você tem que viver a palavra, praticar essa palavra, fazer a vontade de Deus Pai, para só então assim você entrar no reino. Porque como você deixaria um estranho entrar na sua casa? Você vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não seja um estranho para Deus. Não seja um infiel. Alguém que Deus não te tem como um conhecido, como um amigo. Porque nós não recebemos pessoas estranhas na nossa casa. Você vai receber alguém que você nunca viu na sua casa? Alguém que nunca falou com você? Que não tem a sua amizade? Aí, como é? Você não deixaria, em sã consciência, um estranho entrar na sua casa. Ainda mais Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele não vai deixar estranhos entrar no reino dele. Resumindo esta palavra, o Santíssimo, o Eterno, ele nos chama à santidade, a um modo de vida sem brechas e ilegalidades. Porque virão contra nós falsos profetas, falsos religiosos que tentarão destruir as palavras de Jesus deixadas em nós. Tentarão destruir a verdade de Deus em nós. Você não deve mostrar para essas pessoas as palavras de Deus. Não mostre aquilo que Deus te deu. Porque eles vão tentar destruir-te. E aquele que persiste em buscar, achará. Busca Deus. E aqui também fala: escolha o caminho estreito. Seja conhecido por Jesus. Pratique as palavras dele. Viva. Faça a vontade de nosso Pai Celestial. E ele te reconhecerá no céu. Seja um servo amado do Senhor, que me buscava em verdade, sinceridade. Então, nós temos que viver uma verdade. Não podemos viver uma mentira, enganando a nós mesmos em relação à nossa vida espiritual. Não podemos ser o crente bate-ponto. Bate-ponto na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas nunca conheceu a Jesus. Só está ali para dizer que é cristão. Está ali, né? Porque é uma conveniência. Não. Você tem que ser fiel. Tem que procurar a Jesus Cristo de fato. Vive essa palavra. Conheça o Pai. Para assim, ele te reconhecer lá em cima. Porque lá em cima não entra desconhecido. Esta é a palavra de hoje. Fiquem com Deus.